Presta atenção. Fazer silêncio, sentar a cada um dos seus lugares, virar para frente e prestar atenção aqui. Então, na última aula, eu passei uma atividade avaliativa no lugar do teste. 5 pontos. Foram 10 questões. Vamos juntos aí corrigi-las, resolvê-las. A primeira questão, qual que é a pergunta aí? Pergunta com feio. Eu achava. Qual é a principal metodologia filosófica associada a Sócrates? Qual é a principal metodologia filosófica associada a Sócrates? Sócrates, filósofo grego, do período clássico, junto com Platão e Aristóteles, considerados os 3 maiores filósofos gregos. Ele foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. E Sócrates desenvolveu alguns métodos para poder refletir a sua filosofia. O primeiro deles é a ironia. O que é a ironia, vocês sabem? Explica aqui. Então, a ironia socrática, a ironia de Sócrates, consistia em chegar para os interlocutores com quem ele iria dialogar e assumir uma atitude de ignorância intelectual. Ignorância não no sentido de ser violento, ignorância no sentido de alguém que não sabe de nada. E à medida que ele ia ali questionando as pessoas, fingindo nada saber, ele ia arrancando delas as suas crenças, as suas teorias, as suas ideias. E aí ele continuava no seu empreendimento de fazer perguntas. E continuando a perguntar, ele levava as pessoas a entrar em contradição. E aí, a partir do momento que elas entravam em contradição, ele mostrava para elas que elas não sabiam aquilo que elas achavam que sabiam. Que as crenças, as teorias que elas defendiam eram contraditórias. E a verdade não comporta contradição. A verdade ela é lógica, ela é unívoca, ela não é contraditória. Então, para ele, há a possibilidade de uma verdade absoluta. Inclusive, nesse aspecto, ele vai contra os sofistas. Os sofistas eram relativistas. A verdade é relativa, ou seja, depende do sujeito, dos indivíduos. Protágoras, por exemplo, tinha dito que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, cada cabeça uma sentença, cada um tem sua própria verdade. Isso é o relativismo. Para Sócrates não, existe uma verdade universal, mas essa verdade universal é muito diferente das crenças das pessoas e das teorias que elas defendem, teorias que não se sustentam depois de um diálogo crítico, depois de passar pelo crivo do questionamento. Então, primeiro a ironia, que é a forma que ele assumia de não saber. Ele aproximava-se como alguém que era totalmente ignorante para poder arrancar das pessoas as crenças e teorias que elas acreditavam. Depois que o indivíduo percebia a sua contradição e admitia que não sabia aquilo que achava que sabia, começava um outro processo, uma outra parte do método socrático, que é a maiêutica. Maiêutica é a arte de dar à luz em grego. Então as pessoas começavam, depois de reconhecer a própria ignorância, a dar à luz às próprias ideias, às próprias verdades. Que, segundo Sócrates, a verdade, ela habita dentro de nós. A verdade, a justiça e o bem está dentro da nossa alma. O homem é um ser composto de corpo e alma. O corpo é perecível, o corpo morre, mas a alma ela é eterna. É a possibilidade da imortalidade da alma. E é dentro da nossa alma que encontra-se a verdade, a justiça e o bem. E é dentro dela, por isso ele pregava o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo.
que era uma inscrição que estava na porta, ou no pórtico de entrada do oráculo de Delfos. E isso se dava através da dialética. A dialética é o diálogo crítico. Toda ideia e teoria tem que ser exposta ao diálogo crítico, para ver se ela se sustenta. Se ela manter a consistência depois de questionamento e crítica, é porque há uma chance grande dessa ideia, dessa crença, dessa teoria ser verdadeira. Então são alguns métodos usados por Sócrates. A ironia, não saber, achegar-se das pessoas como alguém que é ignorante, para mostrar que as pessoas que eram ignorantes, que não sabiam aquilo que elas achavam que sabiam. A partir do momento que elas admitiam a própria ignorância, começava a maestro, que é a arte de dar à luz, de parir as próprias ideias e as próprias teorias. Isso se dava através da dialética, que é o diálogo crítico. Próxima questão. Achar aqui, né? 2. Aqui se refere ao conceito de maêutica da filosofia. Daqui. Maêutica é a arte de dar à luz, parir as próprias ideias. A própria verdade que está dentro de nós. 3. Ditadura? Sócrates é famoso por... Pela ditadura, né? Ditadura não. Por sua declaração, só sei que nada sei. Então, só sei que nada sei está dentro da ironia socrática, né? Sócrates foi considerado pelo oráculo de Delfo. O oráculo que na Grécia era ao mesmo tempo um templo, era uma pessoa, geralmente uma mulher, uma pitonisa, que tomava alucinógenos e ficava prevendo o futuro. E era a mensagem também. Um templo, uma mulher, uma mensagem. E o oráculo de Delfos havia dito que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. E as pessoas começaram a ir atrás de Sócrates para buscar a sabedoria de Sócrates. E quando chegava Sócrates, começavam a fazer perguntas para ele e diziam o seguinte: peraí, a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada, só sei que nada sei. Aí ele começou a refletir: como? Se a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada, eu sou o homem mais sábio. Aí refletindo, ele chega a uma conclusão: peraí, eu pelo menos sei que não sei. Os outros não sabem e acham que sabem. Então por isso que eu sou mais sábio, porque eu pelo menos sei que não sei. Os outros não sabem e acham que sabem. Então, isso mostra a humildade intelectual de Sócrates. Uma humildade entre aspas, né? A gente vai dizer que não é uma humildade coisa nenhuma. É uma falsa humildade. É uma forma, uma estratégia perversa de fazer com que as pessoas admitissem crenças que o próprio Sócrates já tinha. Crenças que ele não admitia que tinha, mas que tinha. A humildade intelectual. O reconhecimento da própria ignorância é o princípio do conhecimento. Eu só sei que nada sei. Essa afirmação é sobre a sua verdade filosófica. A sua humildade, né? Intelectual. Próxima questão. Como Sócrates viu o conceito de virtude? Virtude. Virtude, que em grego é arete. O que é virtude? É a disposição para a prática do bem. E para Sócrates só tem disposição para a prática do bem quem conhece o bem. Então a virtude é o conhecimento e a sabedoria. Só é virtuoso quem conhece o bem. Quem conhece o bem, pratica o bem. Como é que a pessoa vai fazer o bem se ela nem sabe o que é o bem? Primeiro você tem que saber o que é o bem para depois praticá-lo.
Então, a virtude é o conhecimento, é a sabedoria. As pessoas só fazem o bem se tiver o conhecimento que é o bem. E ninguém faz o mal por maldade, faz por ignorância. A pessoa não sabe o que é o mal e nem sabe o que é o bem, ela faz pode fazer tanto o bem quanto o mal sem saber o que está fazendo, sem ter consciência. Então a consciência é fundamental nas nossas ações. E o primeiro passo para você fazer o bem é saber o que ele é. Próxima questão. Qual foi a principal acusação que leva Sócrates foi acusado de duas coisas, dois crimes. e ser condenado à morte? O primeiro deles é ateísmo, porque ele criticava os deuses da cidade, os deuses de Atenas, os deuses da Grécia antiga. Porque, segundo ele, eram deuses antropomórficos, ou seja, tinham formas humanas, inclusive com defeitos humanos. Então, como pode ser um deus se ele faz merda igual nós? Para ser um deus, tinha que ser um ser superior. Olha Zeus, por exemplo. Zeus era um safadão, um tarado, um maníaco sexual. Zeus passava o rodo em geral. Zeus pegava deusas, ele era casado com a própria irmã, pegava outras deusas, pegava ninfas, pegava humanas, pegava rapazes, pegava até animais. Não perdoava nada nem ninguém. Era um pansexual, podemos dizer assim. Então em grego é tudo, ou seja, passava o rodo em geral. Não perdoava. Então ele tinha os mesmos defeitos. Era tão promíscuo quanto qualquer ser humano. E eles estavam a criticar os deuses da cidade e ele foi considerado um ateu, condenado por ateísmo. E porque ele ficava questionando as pessoas em praça pública, mostrando que as pessoas não sabiam aquilo que elas achavam que sabiam, isso fez com que ele adquirisse a admiração dos jovens. E muitos jovens passaram a seguir Sócrates. E aí, para os políticos, os poderosos da época, isso foi uma forma de corromper a juventude. Então esses foram os dois crimes dos quais Sócrates foi acusado. Ateísmo, por criticar os deuses da cidade, e corromper a juventude, por reunir em torno de si jovens e ensinar para eles coisas perversas. Coisas que questionavam as estruturas políticas, sociais e legais da Grécia, de Atenas especialmente. Né? Próxima questão. Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento vem de quê? O verdadeiro conhecimento vem do autoconhecimento, na verdade. Né? O verdadeiro conhecimento está dentro de nós. A frase famosa que ele reproduz, que estava na entrada do templo, do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o autoconhecimento. Porque a verdade está dentro de nós. A verdade está na nossa alma, que é a nossa parte imortal. A verdade não morre, é eterna, imutável e absoluta. O nosso corpo é perecível, ele vai morrer. Próxima questão. Que foi o principal aluno de Sócrates que Platão. registrou de seus diálogos? A maior parte do que sabemos sobre Sócrates é de seu discípulo Platão. Platão escreveu diálogos cujo personagem principal era Sócrates. E isso, inclusive, levanta um problema entre saber até que ponto o Sócrates de Platão é um Sócrates biográfico ou é já um mito, uma construção, ou até que ponto as palavras que nos diálogos platônicos o Sócrates diz, se foi o Sócrates mesmo que disse ou se foi Platão que colocou na boca de Sócrates. Lá ele, né? Colocou na boca de Sócrates. Se bem que isso pode ter acontecido, porque na Grécia isso era completamente normal, né? A homossexualidade rolava solta, né? Entre mestres e discípulos, principalmente. Os
professores, os preceptores, os aedos, os rapsodos eram responsáveis por iniciar sexualmente seus discípulos. Tudo bem, você vai dar mais aula ou você vai ir por essa hora? Você vai embora? Tá bom horário? Não, quando você vai depois de... Você pega agora? Terminar de explicar aqui primeiro, né? Tá. Pode ir embora antes. Vou pro segundo 10. Segundo 9. Depois nós dá. Então, há outras fontes que falam de Sócrates, mas não como Platão. Tem o Xenofonte, escreveu algumas só, era também discípulo de Sócrates, mas não tão volumosa a sua obra quanto a de Platão. E tem o Aristófanes. O Aristófanes era um crítico de Sócrates. Escreveu uma comédia chamada As Nuvens, zomba de Sócrates. E apresenta Sócrates como um sofista, alguém que fica conversando fiado em praça pública. Alguém que finge saber, que acha que sabe. Uma outra visão de Sócrates. Próxima questão. Não, cara. Qual é o termo usado para definir a técnica de refutar argumentos por meio de questionamentos insensíveis? Não tem a ironia, a maiêutica, a dialética e elencos. Sócrates buscava elencar os argumentos das pessoas e mostrar como esses argumentos, juntos, eles eram contraditórios. Um argumento entrava em contradição com o outro. Então, através do diálogo crítico, da dialética, ele ia elencando esses argumentos dos interlocutores e mostrando para eles como que esses argumentos não se sustentavam, ou como eles se apresentavam de maneira contraditória. Próxima questão. O Sócrates acreditava que a má que o mal é concedido devido ao Sócrates acreditava que o mal é praticado por ignorância. Ninguém faz o mal por maldade. As pessoas fazem o mal por ignorância. Se você souber o que é o bem, você jamais fará o mal, porque você vai perceber que o bem é tão melhor que não compensa fazer o mal. Mas o que é psicólogo? Ele não é levado em consideração isso, né? Isso é termo hoje da psicologia, da psiquiatria, a psicopatia, né? E o próprio psicopata também não tem consciência, se formos pensar assim. O psicopata, ele não tem alguns dispositivos neuronais que nos dá sustentação moral e ética. Então, o psicopata, ele não sente remorso. Ele não sente coisas que nós, normais, sentimos quando fazemos merda. Nós normais? Nem todos somos tão normais assim. Talvez vocês são psicopatas, eu não sei. Mas o psicopata, uma das características mais que o identifica é justamente a incapacidade de sentir remorso. De também entender que há uma diferença entre certo e errado. Realmente eles são muito inteligentes, conseguem manipular tudo e não ver nada de errado naquilo que você está fazendo. E quando vai, depois de fazer, também não sente remorso algum. Pode até fingir remorso. Ele consegue fingir, não fingidor, psicopata. Também tem uma mente ali meio diferenciada para poder empreender crimes. Mas pode ser ignorância, porque de alguma forma o cérebro dele não consegue processar algumas coisas que as pessoas normais processam. Porque se ele soubesse, se ele tivesse esses dispositivos, ele com certeza não seria psicopata. Próxima questão. Sócrates comparado Eu falei, como vai sair? filosóficos ao trabalho de quem? Não sei. Então, Vai? Sócrates comparava sua filosófica ao trabalho de quem? Maiêutica tem de parir, né, as próprias ideias. A mãe dele era uma parteira. Aí ele dizia, eu também sou um parteiro. Minha mãe ajudava as mulheres a parir crianças. Eu ajudo os homens a parir as próprias ideias. A conhecer as próprias verdades que habitam dentro de nós. Então eu não ensino nada a ninguém, mas ajuda as pessoas a parir o próprio conhecimento. É verdade.
segundo só. Um parteiro de almas. Enquanto a mãe dele era uma parteira de mulher. Eu tenho o mesmo ofício da minha mãe, dizia ele. Só que com as suas peculiaridades e diferenças. Os dois eram parteiros. Um de crianças e bebês, que era a mãe dele, e ele de homens, de almas, que ajudava as pessoas a parir a verdade e o conhecimento. Acabou? Acabou. Então, por hoje é isso aí, galera. Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Está favorável? Por hoje é isso aí. Isso aqui é um, professor. 4,5. 4,5. Oi? Você corrigiu todas as partes. Professor, não recebeu.